Nesse vídeo eu vou te apresentar o processo exato que eu aplico aqui na minha agência de IA para encontrar oportunidades reais de automação e inteligência artificial dentro dos nossos clientes. Esse vídeo aqui é para você que vende IA e automação, ou então para você que é empresário, está buscando encontrar como colocar IA e automação nos seus processos do jeito certo e sem perder dinheiro. Nos próximos minutos você vai entender por que 90% dos projetos que envolvem IA e automação costumam falhar justamente por pularem essa etapa, e eu vou te apresentar um framework de 6 passos que te ajuda a entender quais são as oportunidades de aplicação de IA e automação no seu negócio e principalmente priorizar aquelas que botam dinheiro no seu bolso e que trazem resultados reais para o seu negócio ou para os seus clientes. Vamos nessa? Galera, eu queria começar mostrando alguns números que eu tomei a liberdade de roubar de um vídeo recente lá do Liam Otley, um ótimo canal para vocês acompanharem também. Ele tem uma agência de IA, fez uma pesquisa, levantou alguns números, e ele mostrou nesse vídeo que cerca de 80 a 85% dos projetos que envolvem inteligência artificial estão falhando. E que esse número é praticamente o dobro quando comparado a projetos de tecnologia, de desenvolvimento mais tradicionais. Ou seja, se a gente for ver projetos que, por exemplo, dá um exemplo aqui de CRM, a empresa está construindo um CRM de um jeito mais tradicional, esse projeto tem cerca de 40% de chance de falhar na hora de você implementar esse novo CRM na sua estrutura. Quando o projeto envolve a construção de inteligência artificial ou projetos que envolvam IA, esse número dobra, esse risco do projeto falhar dobra. Isso aqui está acontecendo porque a IA está no hype e a maioria das empresas, gestores, empresários, querem IA por querer IA no projeto. Eles nem sabem por que direito. E eles querem colocar IA. E por mais que implementar a inteligência artificial não seja difícil, hoje em dia pessoas que não são técnicas conseguem desenvolver projetos com ferramentas no-code, low-code, o mais difícil parece ser escolher exatamente como implementar a IA, aonde ela se encaixa no seu negócio. E é bem provável que a maioria desses projetos aqui não falhem por pendências técnicas, por alguém não conseguir encerrar ou desenvolver o projeto. Então o problema não é mais técnico. Provavelmente esses problemas que essas empresas enfrentaram é porque elas decidiram automatizar o processo errado, do jeito errado, sem considerar previamente um estudo para que não saiam cometendo esse erro de colocar IA simplesmente porque está no hype, porque eu preciso ter IA na minha empresa, né? Esses números aqui levam a um crescimento cada vez maior no número de projetos que as empresas estão aniquilando, né? Elas estão derrubando projetos e iniciativas de inteligência artificial. Esse número aqui já mostra projetos que foram para produção, ou seja, eles foram concluídos, foram entregues e começaram a funcionar. Mas, tempo depois, a empresa encerrou aquela iniciativa. De volta, esses projetos aqui chegaram a ser entregues, então o problema não foi mais uma falha técnica, não foi um problema de tecnologia. O problema provavelmente foi porque essa tecnologia não trouxe o resultado que as empresas queriam e esse número está crescendo cada vez mais. Essa é uma preocupação enorme para qualquer momento em que a gente está vivendo um hype como esse que a gente está vivendo agora. Então eu quis trazer esses números aqui para que vocês vejam o cenário atual de como as empresas estão com os seus projetos de inteligência artificial e colocar esse alerta de que muito provavelmente o problema está na forma como você analisa e faz uma auditoria do seu negócio para escolher exatamente o que fazer com inteligência artificial e como fazer isso no seu negócio. E é para isso que eu preparei esse material, que tem ajudado a gente aqui na Playbook a escolher melhor o que fazer e que eu espero que ajude vocês agora com essa explicação. Antes da gente mergulhar aqui nos 6 passos, eu queria só definir uma coisa com vocês. Eu vou usar sempre aqui alguns exemplos para que fique um pouco mais fácil de digerir esse conceito que eu estou trazendo nesse framework, tá? E eu vou utilizar dentro do ambiente de vendas, da parte comercial, porque aqui na Playbook a gente costuma se envolver mais em projetos dentro da área de vendas, né? A gente é uma agência especializada para o departamento de vendas. Então eu vou utilizar durante o decorrer aqui dos passos conceitos e métricas relacionadas a vendas, principalmente na prospecção outbound, tá? Já vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Então vamos lá, o primeiro passo, quando a gente pega qualquer projeto, qualquer empresa nova, qualquer empresário querendo desenvolver projetos de inteligência artificial, mesmo que ele já venha com ideias pré-formatadas na cabeça, a gente passa pelos seguintes passos. O primeiro deles é perguntar sobre as metas e objetivos. Qual que é o seu objetivo e como você vai chegar lá?
E dando um exemplo aqui, alguns empresários vão trazer uma meta de eu quero faturar 300 mil no próximo quarter ou no próximo ano. Beleza, como é que você vai faturar esses 300 mil? A gente tem uma meta de fazer 30 vendas de inbound, 30 vendas de outbound e 10 vendas de upsell, vender para base de clientes que já existe, né? Para os clientes atuais. Maravilha, a gente identifica isso e passa para o próximo passo. E quais são os KPIs? KPIs são os indicadores de performance. A meta é o nosso objetivo. Os KPIs indicam como a gente está no momento atual para chegar nesse objetivo. Será que a gente vai chegar lá, né? Então, os indicadores de ritmo, né? Como é que está o nosso ritmo? Eles funcionam como se fosse o painel do seu carro, que indica em tempo real algumas estatísticas, algumas métricas ali da sua jornada, né? Se a gente pegar esse exemplo aqui, as 30 vendas de outbound, vamos descascando a cebola, né, para esse exemplo aqui. Quais são os KPIs que a gente poderia ter para essa prospecção outbound? Quantidade de leads planilhados, quanto o levantamento de leads, né? Quantos leads eu gerei nessa lista para eu poder prospectar, quantos contatos eu abri ou o meu time conseguiu abrir, qual é o volume de ligações que eles estão executando, qual que é o número de reuniões que eles conseguiram agendar, qual que é a taxa de conversão dessas reuniões, o ticket médio, qual que está sendo o ciclo de venda, são todos indicadores de performance. Para que eu consiga atingir a minha meta de 30 vendas outbound, para conseguir bater os 300k de faturamento, eu preciso garantir ritmo em cada uma dessas atividades aqui, né? Obviamente os KPIs eles variam de negócio para negócio, então não adianta você querer que todos os negócios meçam sempre as mesmas coisas, eles vão variar de acordo com a indústria, eles vão variar também até de acordo com a área que você está conversando, né? Mas de qualquer forma, isso aqui é extremamente importante, né? É mais uma camada da cebola que a gente precisa descascar para a gente chegar onde a gente quer, que é escolher, gerar ideias e escolher, priorizar projetos de IA e automação que realmente impactem essas métricas, impactem esses objetivos, impactem esses KPIs, né? Então vamos lá, o próximo passo é a gente analisar quais são os fluxos de trabalho relevantes para isso que a gente está colocando em foco, né? No caso, essas 30 vendas de outbound. Nessa fase, a gente precisa identificar as atividades diárias por função, então nesse caso a gente está focando, né, no outbound, e se perguntar ou perguntar para a equipe o que as pessoas fazem para atingir esse resultado de prospecção outbound. Nesse exemplo, provavelmente a gente vai ouvir respostas como eu tenho que gerar uma lista de leads, depois eu tenho que tentar fazer o contato com as pessoas para validar se os dados estão corretos ou se a pessoa, o decisor é esse mesmo. Depois, aliás, antes até disso, né, fazer pesquisa sobre o cliente antes de ligar, fazer follow-up caso ele não tenha respondido, escrever tudo no CRM, escrever e-mail personalizado, registrar informações. Você vai descobrir várias tarefas-chave para que essa operação funcione. Isso nos leva ao próximo passo, que é identificar dentro dessas macro-tarefas, desses fluxos de trabalho, quais são as micro-tarefas que são executadas. Nessa parte, é bem legal que a gente faça observação real. É sentar com as pessoas do time que operam o outbound, que fazem isso acontecer e analisar junto com elas como se fosse uma sombra, né? Compartilha a tela comigo e me mostra aí como que são as 2 primeiras horas do seu dia, que ferramentas que você abre, o que você faz, então fluxo do processo, ferramentas utilizadas, quais são as análises, decisões, dados envolvidos no dia a dia dessa microtarefa, quanto tempo demora para executar, o volume de execução, quantas vezes ela faz esse processo, quem que está envolvido e as métricas e resultados que ela costuma observar nesse processo. Então lembrando, a gente está pegando uma dessas tarefas, né, desses fluxos de trabalho relevante e está olhando agora, descascando de volta a cebola, né, olhando para cada uma dessas coisas dentro desse fluxo. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um fluxo importante de geração de listas, qual que é esse processo? Aonde que a pessoa tira essas listas? Então, ela todo dia, durante as primeiras 2 horas da manhã, essa pessoa do time de vendas, ela abre o Google Maps, né? Então está aqui a ferramenta, ela começa a planilhar um lead por lead, qual que é a análise, decisão e dados, né? Então o que ela analisa para poder capturar um lead, colocar na planilha, o que ela decide, se é qualificado ou não, né? Alguma coisa que ela analisa para poder decidir se vai para a planilha ou não, e quais são os dados que ela costuma pegar, o que ela precisa de informações ali dentro, né? Quanto tempo ela demora para fazer,
esse processo, quantas vezes ela faz isso por dia, quantas pessoas ou quais são as pessoas envolvidas nesse processo e quais são as métricas e resultados para que ela consiga bater a meta dela geral, né? Depois de fazer isso, a gente pode passar para a próxima, né? Tentativa de contato. Qual que é o fluxo desse processo? O que ela usa de ferramenta para tentar fazer esse contato? Qual que é a análise, decisão e dados envolvidos nesse processo? Então, basicamente, é descer um degrauzinho por vez para a gente ir lá no micro, né? Identificar realmente quais são os processos que as pessoas fazem na prática. Agora que a gente tem tudo isso, eu diria que até a fase 4 basicamente é análise e observação, né? A gente precisa mergulhar com o cliente dentro da operação, a gente precisa fazer essa autocrítica, caso você seja empresário, né? E depois disso, aí sim a gente começa a pensar de forma um pouco mais estratégica, mais macro. De todos esses dados que eu levantei, agora eu começo a me perguntar quais tarefas são automatizáveis e a inteligência artificial poderia fazer por mim. Nessas análises, né, cada vez que a gente começa a identificar em microtarefas o que as pessoas fazem, a gente vai descobrir uma série de coisas que a IA/automação já faz. E a gente também vai descobrir coisas que a IA, a automação, não faz ou faz de forma parcial, sem muita qualidade ainda, né? E é justamente isso que a gente quer fazer nessa fase, listar, mapear dessas microtarefas, desses processos mais manuais, o que a IA já faz e o que a IA não faz, o que poderia ser automatizado e o que não poderia. Então, por exemplo, para prospecção lá, outbound, a gente pode fazer scrape de dados do Google Maps, né? Eu citei o Google Maps antes, então fazer o scrape dos dados com base no input que a pessoa deu. Score da conta, que basicamente seria analisar e decidir se o lead é qualificado ou não, dá para fazer. Planilhar, jogar para planilha, a automação faz. Realizar o primeiro contato também faz, enviar e-mail, e daí a gente vai listando o que a IA faz, o que ela não faz, o que poderia ser automático, o que não poderia. Uma vez que a gente tem tudo isso feito, a gente parte para o último ponto. Agora que eu sei quais são os fluxos de trabalho relevantes para eu atingir minhas metas, eu sei quais são as microtarefas que o time executa e que são extremamente relevantes, né? Para bater a meta, eu consigo jogar tudo isso para dentro de um mapa e começar a olhar o que eu deveria priorizar. E geralmente a gente vai priorizar de algumas formas, tá? A primeira delas, e a mais tradicional talvez, é o impacto versus o esforço. E daí a gente pode colocar numa matriz, onde de um lado a gente tem o impacto, então aqui é quanto mais alto, né? Quanto maior o impacto que eu julgo essa solução, né, ter no meu processo, vem para cá. E aqui eu tenho o esforço. Quanto menos, melhor, né? Então, quanto menos esforço eu tiver, é mais rápido de implementar, é mais fácil de implementar. Ou seja, aqui a gente tem uma matriz com 4 quadrantes, onde projetos que têm alto impacto, então eles estariam para esse lado de cá, né? E projetos que têm baixo esforço, aqui é baixo esforço, esses projetos vão acabar ficando aqui, né? Então a gente pode mapear 2, 3 projetos que ficariam aqui. Alguns projetos vão ficar nos outros quadrantes, obviamente a gente sempre prioriza os projetos que têm uma possibilidade de impacto alta e que têm um esforço menor para ser realizado, são mais rápidos de fazer. Projetos com esforço baixo e impacto baixo, geralmente ficariam aqui, a gente não prioriza tanto, esses aqui a gente prioriza bastante também. Então são impacto alto, porém com um esforço alto, né? Aqui é mais esforço. Esses projetos eles ficam para depois, eles são projetos talvez de mais longo prazo, com investimento maior, mas a gente também prioriza porque eles têm um impacto, né? São de cauda longa, é super legal. Outra forma da gente priorizar é se essas soluções elas vão gerar economia ou elas vão gerar ganho financeiro, geralmente, né? Vamos dar um exemplo aqui. Existem alguns processos onde a gente pode colocar IA e automação para gerar economia de tempo. A pessoa executa aquilo por 2 horas no dia dela, uma tarefa operacional, por exemplo, planilhar leads, né? A gente pode desenvolver uma solução que faz o planilhamento de leads automaticamente. O que a gente ganha com isso é uma economia de tempo dessa pessoa poder fazer outras coisas. E existem algumas automações que elas vão gerar ganho financeiro mesmo, tá? Aí a gente está pensando em, por exemplo, um fluxo de prospecção automática, que é algo que a empresa não faz hoje ainda, supondo aqui, que tem como objetivo gerar novas oportunidades, gerar novos leads no pipeline, gerar novas reuniões. Isso aqui, obviamente, é mais fácil de mostrar, ROI, né? A pessoa fica mais encantada pelas automações que geram ganho de forma mais direta.
porém é mais fácil de encontrar soluções e projetos de IA e automação que geram economia. Isso aqui geralmente é melhor porque são processos que já existem, já acontecem, então a tendência é que eles funcionem e você está ajudando a potencializar os resultados desses processos internos, né? Outra coisa bem importante da gente mapear é o impacto real ou possível impacto, que é justamente isso que eu acabei de falar. Existem muitos founders e empresários que nos procuram aqui com isso, né? Eu nunca fiz outbound na minha vida, eu nunca testei manualmente, eu nem sei o que é prospectar um cliente, eu nunca fiz isso, mas eu quero criar uma IA que faz isso por mim. Tem um possível impacto relevante nisso, mas nada garante que vai funcionar. É diferente de uma empresa que chega pra gente e fala assim, eu faço outbound há 5 anos, é uma linha de receita, né? um canal de aquisição muito importante para o nosso negócio, funciona muito bem e eu quero potencializar isso. Me ajude a gerar mais leads do outbound, me ajuda a reduzir o tempo operando do meu time, me ajuda a trocar todo mundo por IA, mas para fazer a mesma coisa que essas pessoas faziam, porque eu sei que funciona. Então a gente sempre tenta priorizar esse cenário, tá? Onde a gente sabe que o impacto é real e não o possível impacto, que é inventar um negócio que nunca foi feito só porque está no hype, né? Esse processo aqui que eu mostrei, esses 6 passos, eles costumam ser cíclicos, né? Eu dei vários e vários exemplos agora da gente descascando a cebola a partir de uma meta. Uma única meta, a empresa geralmente tem várias dessas aqui, a partir de um único plano. Eu falei muito de outbound, a gente obviamente deveria fazer esse mesmo cascateamento para outros planos, em outras metas. A gente desceu aqui para um exemplo só de uma tarefa e microtarefa dentro de um desses fluxos, né? Então isso tem que acontecer de forma cíclica para que a gente possa ter ideias de projetos, estudo do processo, entenda de forma bem profunda o que acontece em cada uma das células do negócio do cliente, tá? Então, obviamente, aqui no final, quando a gente chega aqui na fase já de identificar o que é possível fazer com IA e o que a gente deveria priorizar, a gente não vai ter 2, 3 ideias, a gente vai ter 30, 50, 100 ideias mapeadas. É um processo difícil de ser feito, demorado, mas que nos ajuda, principalmente depois que a gente joga isso junto com o cliente em uma matriz, a ter clareza sobre o que a gente deveria fazer e o que não precisa fazer agora, o que não deveria ser feito agora. Isso vai reduzir demais o risco de você investir seu dinheiro, seus esforços em projetos que provavelmente não vão funcionar e que, pior de tudo, vão tirar um bom dinheiro do teu bolso. Então, espero que isso aqui tenha te ajudado, tenha aberto um pouco a sua cabeça sobre projetos de inteligência artificial, que você possa tomar melhores decisões agora e não jogar seu dinheiro fora e principalmente não cair no hype da inteligência artificial. Eu sei que você deve estar morrendo de vontade de colocar projetos de IA para rodar, mas cuidado, a gente não quer fazer parte dessa estatística aqui. Aqui no canal eu costumo compartilhar vários projetos reais, dicas, tutoriais sobre inteligência artificial e automação, principalmente em vendas, então fica à vontade para navegar aí pelo canal e acompanhar os outros conteúdos que eu tenho por aqui. E se você acha que o nosso know-how aqui na Playbook Lab poderia te ajudar a encontrar o melhor caminho para construir projetos de IA e automação na sua empresa, esse mapa é um dos serviços que a gente oferece, então fica à vontade para clicar aí no link na descrição do vídeo e marcar um bate-papo diretamente comigo para a gente falar desse assunto. Então é isso, espero te encontrar num próximo vídeo, até mais!